já emendei o doutorado, então hoje eu estou, nesse momento, nesses dias, eu estou escrevendo a minha tese, espero defender ainda esse ano o doutorado, e aí 2021, vamos ver o que as oportunidades de engenharia apareçam aí para novos rumos de carreira, por assim dizer, né? Eu escolhi esse título para a nossa conversa de hoje, né? Falar um pouco sobre engenharia, e o nome aí, multidisciplinares, talvez vários de vocês, mesmo na graduação, já tenham ouvido falar alguma coisa parecida, como interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, e talvez não seja novidade para nenhum de vocês que a carreira de engenharia, ela foge um pouco, sim, do curso que a gente decidiu fazer, né? Então, vários engenheiros de materiais se aventuram por outras áreas, vários colegas de outras áreas de especialidade de engenharia acabam nos auxiliando dos desafios de materiais, e assim os problemas, né, se tornam cada vez mais complexos, nos exige nos aventurar por outras áreas de conhecimento, mostrar o que o nosso conhecimento e a nossa formação é capaz de solucionar outros problemas que a sociedade requer, e assim a nossa carreira, né, mais técnica, ela vai se tornando cada vez mais complexa. Como sempre diz o professor Sérgio Mascarenhas, complexa não quer dizer complicado, mas exige, né, que as nossas tomadas de decisão e as nossas escolhas, elas levem em conta cada vez mais fatores, que as nossas decisões vão impactar outros setores da sociedade. E aí eu escolhi dar um subtítulo para falar sobre desafios durante a formação, porque muitas vezes esse tipo de conversa, né, foge um pouco aos temas das salas de aula, porque nós temos geralmente 5 anos para fazer um curso de graduação. Curso de engenharia, eu acredito que todos vocês saibam que é bastante corrido, que é bastante pesado. Seria inviável que em 5 anos nós falássemos tudo sobre materiais nos cursos de graduação. Então, né, a nossa oportunidade, talvez, de permear e pensar um pouco mais sobre a carreira, muitas vezes se dá fora da sala de aula, em eventos como esse, em que eu gostaria muito, de novo, agradecer toda a equipe do CAEM pela disponibilidade de realizar esse tipo de evento, que é importante para que a gente possa se integrar, conhecer pessoas de outras áreas, de outras instituições. Gostaria muito de estar, né, numa sala com vocês em Lorena, espero que em breve isso seja possível, para que a gente possa, né, que eu possa conhecer o departamento de vocês também, que sempre ouço falar muito bem, para que a gente possa trocar ideia. Mas, né, e acho que isso não vai nos impedir de conversar um pouco hoje, então o primeiro pedido é que talvez vocês possam utilizar do chat, ou mesmo ao final da apresentação, abrir o microfone para que vocês possam fazer uma observação, compartilhar uma experiência pessoal, discordar de mim, que não há nenhum problema, né? Todas as opiniões podem e devem ser discutidas para que a gente construa um mundo e uma carreira melhor para todos nós. E o segundo aviso é que não se fixem muito nos slides, os slides em si são fundos de tela. Eu ainda não cheguei no nível que eu consigo falar por 30, 40 minutos sem o uso de slides, e eu escolhi algumas imagens para que talvez, né, vocês tenham um descanso visual, que não fique tanto olhando para a minha face falando aqui. Eu acho que está todo mundo um pouquinho cansado de reuniões virtuais, então espero que isso seja um pouco de um alento visual. Mas para que a gente possa falar de engenharia, e hoje a gente está falando sobre multidisciplinaridade e sobre desafios da nossa formação, eu gostaria de começar contando uma história, e essa história não é a história de um engenheiro, mas sim de um jornalista. Um jornalista desses muito famoso, que todas as pessoas gostam e esperam por suas matérias para ver o que ele vai escrever. A sua opinião sempre é muito considerada por todos os colegas de sua profissão, por todo o público, né, que ele já cativou ao longo de alguns anos de profissão. Um belo dia, esse jornalista chegou até seu chefe, e o seu chefe deu para ele um desafio de escrever uma matéria sobre como consertar o mundo. E para isso, né, para esse desafio, o chefe desse jornalista deu para ele 3 dias de folga para que ele pudesse pensar, aproveitar, e só depois de 3 dias ele precisava voltar com essa matéria sobre como consertar o mundo. Esse jornalista tinha uma esposa, um filho, uma criança de 7, 8 anos,
Ele aproveitou os dias de folga e muito ciente da sua capacidade de escrever e sempre, né, ter uma produção muito boa. Pegou o primeiro dia e foi para a praia, aproveitou o dia com a família, pegou o segundo dia e também aproveitou para descansar, fazer coisas que ele não conseguia fazer ao longo da sua profissão. E só no terceiro dia, depois de acordar, ele foi até o seu escritório em sua casa, abriu um mapa mundi e começou a olhar para o mundo e começou a pensar em como consertar o mundo. E aí, depois de vários rascunhos, vários textos descartados, jogados na lixeira, o seu filho de 7, 8 anos, muito encantado com os últimos 2 dias em que pôde brincar com a família, teve a presença do pai em casa, disse: papai, vamos brincar mais um pouco, né? E o pai, já tomado por uma ansiedade de não conseguir escrever aquela matéria, ele pegou o mapa mundi, rasgou em vários pedaços, jogou pela sala e falou para o seu filho: olha, filho, assim que você consertar o mundo, papai brinca com você. Saiu, foi tomar uma água e depois de alguns minutos ele voltou e, para surpresa dele, o seu filho de 7, 8 anos já tinha praticamente montado todo o mapa mundi que havia sido rasgado de novo. E aí o pai, muito impressionado com aquilo, disse: meu filho, você não teve aulas de geografia ainda? Talvez seja essa a primeira vez que você veja um mapa. Como que você conseguiu consertar esse mundo? E o filho dele respondeu: pai, o senhor não percebeu que atrás da figura do mundo tinha a figura de uma pessoa? Eu consertei a pessoa e acabei consertando o mundo. Bem, talvez a gente não tenha tantas semelhanças assim entre a profissão de jornalista e a profissão de engenheiro, para que a gente possa se aventurar em mais, né, uma disciplina diferente da nossa. Se a gente lembrar das nossas aulas de história lá no ensino médio, lembrar de onde vem, né, o nome engenho, que deu o nome engenharia, nós vamos lembrar de máquinas que começavam a produzir e eram mecanismos suficientes para que algum trabalho fosse feito. Talvez a gente se lembre dos engenhos de cana, por exemplo, durante a colonização no Brasil, mesmo antes que vários cursos de engenharia fossem ser criados. E hoje, depois da engenharia muito bem estabelecida em todo o mundo, a gente tem algumas definições mais modernas do que seria engenharia, né? Se a gente procurar aí nos sites que a gente costuma fazer pesquisas para saber algumas coisas, né? Por exemplo, o Google, Wikipedia, vai estar lá que a engenharia é a aplicação de um conhecimento científico. No nosso caso de engenharia de materiais, né, a aplicação do conhecimento da ciência dos materiais, que em si é uma ciência que tenta nos traduzir, nos mostrar aquilo que a natureza quer nos dizer. E hoje, talvez os nossos desafios sejam não fazer todo o tempo algum equipamento novo para manufaturar algo, mas seja construir, melhorar aquilo que já existe. E isso traz uma série de desafios que nós temos. Poderíamos ficar horas aqui falando sobre desafios que a engenharia em si tem, ou que a engenharia de materiais poderia contribuir. Mas, basicamente, nós buscamos inventar, melhorar e produzir aquilo que traga algum retorno útil para a sociedade. Ou seja, nunca podemos nos esquecer das pessoas que serão elas os maiores beneficiários da aplicação desse conhecimento científico que a gente passa vários anos estudando na universidade. Fato é que a engenharia em si avançou muito nos últimos anos, acho que todos vocês sabem disso, o nível de avanços, né, tecnológicos que nós tivemos no último século, por exemplo, é algo assustador. O número de dados, né, o volume de dados que nós geramos hoje e todo o desafio que nós temos de lidar com isso, talvez mostre para nós que os problemas de engenharia atuais, eles continuam sendo bastante técnicos, mas eles talvez se tornem mais complexos porque as escolhas do que devemos fazer não são tão óbvias assim. E se a gente pensa em escolhas, né, o curso de engenharia em si começa com a escolha de cursar engenharia, né? E muitas vezes lá no ensino médio torna-se muito difícil escolher uma profissão, né, um curso para se dedicar durante 5 ou mais anos, e depois, quando a gente está próximo de formar, também traz uma ansiedade talvez até muito grande do que nós vamos fazer depois que passar a época da faculdade, né? E essas escolhas passam ao longo da faculdade por quais disciplinas nós vamos cursar,
quais atividades extracurriculares nós vamos nos dedicar, passa por escolhas de onde eu vou morar, o que eu vou fazer, quando eu vou fazer, onde eu vou fazer estágio, e são escolhas que muitas vezes nós estamos muito conscientes e temos controle delas, e muitas vezes são escolhas de algo que não está tanto no nosso controle, ou que as condições de contorno, né, como diriam os nossos colegas da matemática, já estão tão limitadas, né, que não nos sobra tantas alternativas. E quando a gente fala em escolhas profissionais, muitas vezes não vem as ideias, né? A ideia de procurar qual que seria o perfil profissional, o perfil do engenheiro do século XXI, o perfil de um profissional de sucesso em engenharia, que é algo que né, muito corriqueiramente, né, várias vezes aparece como questão quando a gente está no curso de engenharia. Isso não é diferente na pós-graduação, né? Talvez os colegas de pós-graduação nós tenhamos mais a ideia de seguir carreira acadêmica, mas hoje nós sabemos que existem uma infinidade de carreiras, todas com as suas vantagens e desvantagens que nós podemos seguir. Mas se a gente lembra de perfil, né? O que seria o perfil em engenharia? Perfil é aquela peça ou aquele produto manufaturado que tem uma geometria constante e ele mantém as suas propriedades físicas ao longo do seu comprimento. E quando a gente começa a pensar em perfil profissional, nós conseguimos fazer algumas analogias, né, que poderiam nos auxiliar a pensar em como chegar até esse perfil tão desejado, né, ou o perfil do que as empresas querem para o estagiário, ou o perfil do que os investidores querem para aqueles que vão empreender, ou o perfil, por exemplo, que as universidades exigem dos seus candidatos a futuros professores, só para falar aí um pouco de opções de carreiras que nós temos. Nós da engenharia de materiais gostamos muito do tetraedro, né? Talvez o pessoal que está mais à frente do curso até se enjoe de ver tetraedros, mas é importante, né, a gente lembrar e tentar fazer algumas associações, porque eu acredito que essas associações nos ajudem a pensar sobre a carreira. O tetraedro, de certa forma, ele não é um perfil, por assim dizer, de engenharia, né? Mas é uma figura geométrica constante, que tem 6 faces, né? 4 faces, 6 arestas, 4 vértices, né? Nós usamos muito para estabelecer as relações entre a estrutura dos materiais, o processamento, as propriedades e o desempenho desses materiais que vão levar até as suas aplicações. Se a gente tenta fazer um paralelo com a carreira profissional do engenheiro, né, poderíamos imaginar que em um vértice desse tetraedro poderia estar, por exemplo, o perfil industrial, corporativo do engenheiro que vai trabalhar na indústria. Em um outro vértice poderia estar o perfil dos colegas que vão seguir a carreira acadêmica e vão procurar oportunidades como docentes ou pesquisadores. Poderíamos, numa outra aresta, pensar em profissionais que querem se dedicar ao serviço público e vão prestar concursos para empresas ou instituições públicas. Poderíamos pensar, por que não, no outro vértice, falando daqueles colegas que têm um perfil empreendedor e que vão, dentro da engenharia de materiais ou não, buscar a sua oportunidade de negócio. Poderíamos também a gente considerar, né, que cada um de nós em si é um tetraedro e que as coisas, né, todas têm uma relação entre si. É muito comum falar no desenvolvimento, né, dentro das empresas, e muitas vezes nós somos avaliados nos processos seletivos e depois como profissionais pelos nossos conhecimentos, pelas nossas habilidades e pelas nossas atitudes. Então, poderia pedir para vocês imaginar aí essa face do tetraedro virado para a tela, em que você poderia imaginar aí a formação de um triângulo, em que uma ponta seria os seus conhecimentos, uma ponta seria as habilidades e a outra ponta seria as atitudes, o famoso chá, que muitas vezes é falado, né? E as coisas em si estariam interligadas como num triângulo. É claro que se a gente pensa no conhecimento técnico de engenharia, eu tenho a consciência aqui que eu estou falando para alunos de uma universidade muito renomada, uma universidade das melhores do Brasil, em quase todas as suas áreas de atuação, e eu tenho certeza que vocês têm um curso muito bom, como eu disse, pela oportunidade de ter trabalhado com egressos aí da Materiais. A gente poderia pensar em habilidades também, né? Ou seja, o que nós conseguimos fazer com esse conhecimento, e muitas vezes traduzimos isso como uma habilidade que nós temos de lidar com, né, de trabalhar em equipe, de nos comunicar,
ou seja, outros requisitos que são pedidos pelo mercado de trabalho, vamos assim dizer, muitas vezes chamado a soft skills, né? E nós podemos pensar também nas atitudes, que é a nossa habilidade em transformar esse conhecimento e tomar as atitudes necessárias para trazer. Eu costumo fazer uma analogia, né, que conhecimentos, habilidades e atitudes é mais ou menos como que a gente faz para aprender a dirigir um carro, né? Conhecimento a gente tem lá na autoescola, tem toda a teoria de né, as peças do carro, as regras de trânsito. A habilidade a gente adquire ao longo do tempo, né, de virar o volante, de acelerar, frear e trocar as marchas na hora certa. E a atitude talvez seja aquilo que faça a gente virar a chave do carro para ligar, né, e mover até a ação. Sim, essas coisas são interligadas, mas quando a gente começa a olhar para as oportunidades de emprego, né, a gente olha lá, principalmente para as oportunidades de engenharia, formação completa em engenharia, às vezes vai exigir, né, alguma área do conhecimento que seja mais desejável de acordo com a oportunidade. Basicamente, né, tem-se toda a questão de saber um outro idioma, dominar pacote Office, planilhas de cálculo, algumas vagas hoje, né, muito falado sobre o domínio de alguma linguagem de programação e todos os requisitos que levam, né, a gente pensar ao longo da faculdade em como atingir esse perfil. E basicamente parece que muitas vezes a gente está sendo moldado, né, fazendo mais uma vez um paralelo com a engenharia de materiais, né, parece que a gente está sofrendo uma pressão para que a gente seja, né, basicamente todos encaixados mais ou menos na mesma coisa. E que chato seria o mundo, né, se nós fôssemos todos iguais, tivéssemos as mesmas características. Certamente a humanidade não teria evoluído tanto e principalmente a engenharia talvez não chegasse no nível que nós temos hoje, com todas essas ferramentas que nós temos, com muitas ainda a desenvolver, de buscar, né, o benefício para a sociedade. Está lá no nosso juramento da engenharia, não nos deixar cegar pelo brilho excessivo da tecnologia e lembrar que as pessoas são o principal fruto do nosso esforço e do fruto, né, que esse esforço vai trazer em conhecimento. Mas aí muitas vezes a gente olha e a gente se compara muito em querer, né, talvez a gente se compara muito com um colega que tiram notas um pouco melhores que as nossas, a gente se compara muito com um colega que participa de outras atividades extracurriculares, e aí a gente começa a se comparar, e aí talvez, né, isso traga alguns desafios para que a gente possa desenvolver a nossa carreira de uma forma um pouco mais plena, um pouco mais saudável, né, prezando sempre por ter uma carreira e um desenvolvimento um pouco mais equilibrado. Se a gente pensa, né, nossa, eu vejo que os profissionais de sucesso que se formaram na minha universidade têm mais ou menos esse perfil, é claro, né, que até por uma questão de admiração e interesse, a gente vai buscar, né, saber dessas pessoas quais os caminhos que elas trilharam para chegar até esse sucesso profissional. Mas eu gostaria de deixar uma provocação e talvez seja a principal pergunta que eu tenha para fazer, né, para que a gente possa pensar nas nossas carreiras como engenheiros. Eu gostaria que vocês trouxessem à mente uma pessoa que vocês admiram muito, uma pessoa que vocês gostam muito. Não precisam ser da área de engenharias, não precisa ser, né, uma pessoa que tenha um diploma universitário, mas uma pessoa que vocês admiram muito, não precisam nem, né, estar conosco mais, mas alguma pessoa que vocês admiram, algo que vem à sua mente quando você pensa, nossa, essa pessoa é extraordinária. Tentem trazer na mente, enquanto eu vou tomar uma aguinha aqui. Bem, talvez para facilitar o caminho de vocês, eu compartilho a minha. Quando eu penso em alguém extraordinário, quando eu penso em alguém que teve um sucesso, eu penso no Ayrton Senna. Eu acho que boa parte, né, de vocês que estão na graduação hoje talvez não tenham visto exercer a sua profissão como corredor de Fórmula 1, mas eu tenho a certeza que todos vocês já ouviram falar sobre o Ayrton Senna. Eu vi que tem alguns professores em que eu participando aqui, que tenho a honra de tê-los aqui presente, talvez se lembrem um pouco mais das corridas do Ayrton Senna e tudo que envolvia a vida do Ayrton Senna e tudo que ele trazia, né, de bom, né, para a vida dos brasileiros, né, de certa forma. Existia no Brasil uma torcida muito grande pelo Ayrton Senna,
existia uma certa característica que aos domingos que tinham corridas, as pessoas acordavam mais cedo para ver o Senna correndo, e o Senna foi realmente um grande personagem, que talvez pelo seu conhecimento não ter sido acima da sua média, mas a sua habilidade era inegável, e a sua atitude muitas vezes foi o que trouxe, né, a sua imagem e o seu legado que nós lembramos até hoje. Uma outra pergunta que eu deixo para vocês é, cada um trazendo à sua mente essa pessoa que imaginou e que vocês têm como modelo de excelência, de pessoas que têm sucesso. Será que essas pessoas são perfeitas? Será que elas falharam alguma vez na vida? Será que elas decepcionaram? Será que elas também tiveram as suas frustrações? Bem, o Senna ganhou um dos campeonatos que ele ganhou batendo o seu carro contra o adversário na primeira curva, acabou a corrida, ele tinha mais pontos e ele ganhou. Mas ninguém está aqui para julgar essa atitude, havia todo-se um contexto na época, que inclusive eu também não sou o mais especialista para falar, mas todas essas pessoas, elas têm, né? A gente busca muito enxergar e busca muito um ideal, mas nós temos que lembrar também que todos nós somos seres, e todo ser que se habilita, né, e se promove a fazer alguma coisa, a gente vai passar por momentos em que aquilo que a gente planejou não foi exatamente como que a gente gostaria que tivesse acontecido. No contexto universitário, isso, né, nós temos vários exemplos, né? Quantas vezes a gente não se prepara para uma prova, né, e se dedica, e aquele resultado da nossa avaliação não vem de acordo com o que a gente imaginava, né? Quantas vezes a gente planeja alguma coisa no centro acadêmico, na empresa júnior, no Baja, no Aerodesign, ou mesmo na iniciação científica, no mestrado, no doutorado, e aquele resultado que a gente planeja, né, sai um pouco fora. Isso acontece com todo mundo, né? Os erros acontecem, os desvios de expectativas acontecem, e isso é uma coisa que não é diferente da nossa carreira como engenheiros. Se fosse, né, se tudo que a gente calculasse, tudo que a gente se propôs a fazer desse certo, né, talvez não faria muito mais sentido termos cursos para formar mais engenheiros para resolver problemas que talvez não seriam tão complexos assim, não exigiriam um conhecimento tão notável para que pudesse ser exercido para o bem da humanidade. Fato é que a gente poderia ter um olhar um pouco mais otimista até, né, que onde tem problema, existe oportunidade de melhoria, se existe oportunidade de melhoria, tem-se empregos para engenheiros. E, de certa forma, isso não está tão longe da realidade. É importante que a gente tenha em mente que na nossa tentativa de solução desses problemas, né, vão acontecer erros, vão acontecer falhas, mas a principal mensagem aqui é: a universidade em si, eu acredito que ela seja um laboratório muito maior do que os laboratórios que a gente tem. Eu imagino que no Demar não seja muito diferente, mas eu imagino uma entrada e vários laboratórios espalhados por vários corredores, e cada um deles especialista em alguma área do conhecimento, com o seu professor responsável, com os seus pós-graduandos, seus alunos de iniciação científica, suas aulas. E talvez seja na universidade, talvez seja isso o fato das pessoas sentirem tanta saudade da universidade depois que elas se formam, né? É que é um ambiente que nós temos e que talvez os erros não tragam consequências tão graves assim. Claro que eu não gostaria, né, de ter tirado notas baixas nas provas que eu tirei, principalmente daquelas que eu mais me esforcei, mas aconteceu, trouxe, né, uma nova maneira de ver as coisas. Talvez eu tenha me dedicado mais para a próxima prova, talvez eu tenha estudado melhor para responder aquelas questões que, pensando que eu estava certo, depois eu tive um resultado que não estaria, e essas coisas acontecem. É claro que talvez a mensagem aqui seja, né, não esquecer que os erros vão acontecer, mas também não deixar de fazer o seu melhor, né? Né, poderia ser aqui e falar, né, que as notas não importam, mas as notas importam muito. E eu não vou ser hipócrita de falar que em algum momento da minha vida eu falava para as pessoas: não, vai lá, passa nas disciplinas e depois algumas coisas você vai usar, outras não. Mas hoje eu já tenho outra visão, principalmente porque dominar o conhecimento técnico pode ser uma vantagem competitiva muito grande.
Você depois estar numa sala de reunião e saber falar, explicar tecnicamente, vai fazer diferença, sim, positiva na sua carreira. Para as pessoas que querem fazer um intercâmbio, querem fazer alguma coisa, as notas, sim, são importantes. Mas é claro, né, que o mundo é grande também o suficiente. O fato é que se você buscar sempre fazer o seu melhor, aquilo que está no seu alcance, com certeza suas chances de sucesso vão ser maiores, e é, né, uma mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, porque, de certa forma, o mundo já está bastante cheio de pessoas que se contentam com a média, e nós precisamos de mais pessoas que se motivem a buscar sempre o melhor. Por isso a gente não deve ficar tão bravo quando vem um resultado que não nos agrade tanto, mas sim buscar aprender aquilo, ter a humildade de reconhecer e buscar sempre fazer o nosso melhor, né? Esse calabouço de coisas assim, quando a gente está na graduação, nossa, eu tenho que me importar com minhas notas boas, eu tenho que me importar em saber inglês, tenho que aprender uma linguagem de programação, tenho que fazer várias coisas, tenho que fazer extracurriculares porque conta no currículo, né? Muitas vezes, né, traz uma imagem para a gente que isso é uma jornada individual, às vezes até individualista, né, e que a gente esquece o mundo que está à nossa volta e só encara, né, só vê os problemas na frente e tenta trazer uma corrida para chegar nesses objetivos, chegar no nosso tão querido perfil profissional, né? Mas agora que a gente está um pouco mais desconstruído disso, né? Talvez seja a oportunidade de falar que o mundo nem sempre é tão competitivo assim. Às vezes, né, a gente vê competições por nota, a gente vê competição por, né, quem tem mais linhas no currículo, quem fez mais coisas no centro acadêmico, uma série de coisas, mas o mundo nem sempre é tão competitivo, né? Eu diria que o mundo, às vezes, ele se torna mais colaborativo e é mais prazeroso que ele seja mais colaborativo. Compartilhando uma história pessoal com vocês, assim, então eu não sei o que vocês querem fazer depois que vocês se formarem, e se vocês não sabem ainda, tudo bem, mas basicamente, quando eu estava para me formar, eu nunca me imaginei fazendo pós-graduação, eu realmente não queria mais pegar nos livros, estava cansado nisso. E eu consigo representar essa minha imagem, né, em basicamente parar de depender do dinheiro dos meus pais. E eu consigo representar isso na vontade que eu tinha de ir no supermercado, pegar uma bandeja de iogurte, passar lá no caixa e falar, passa no débito e não ter que me preocupar se ia faltar dinheiro ou não no final do mês. E aí depois que eu formei, passei num desses programas de trainee, num dia você está lá no dia, né, avaliando qual bolacha é mais barata, passa algumas 2, 3 semanas, você está conversando com o consultor de vinhos lá do Pão de Açúcar, né? A vida dá uma mudada, isso é bom. Felizmente, né, a nossa carreira de engenharia, ela tem a sua valorização em prol do esforço que a gente faz, mas eu consegui realizar esse meu sonho, e aí eu passava Danoninho, bolacha, e a Yakult, passa no débito e consegui, vamos dizer assim, a tão almejada independência financeira. Confesso que depois que eu tomei a decisão de voltar para o doutorado, eu ganhei uma bolsa de doutorado e essa vontade muitas vezes ela volta, né, porque existe sim uma certa diferença de remuneração entre a carreira de engenheiro padrão e, né, vivermos de bolsa de pós-graduação. E aí você pode pensar, nossa, né, mas como que a gente, né, faz, como que a gente pensa as coisas, como que a gente muda de carreira, né? Se a gente pensa, por exemplo, em quantas pessoas mudaram de planos para chegar onde elas estão hoje, certamente é porque elas puderam aprender algo de diferente com alguém e puderam ensinar. Então, se a gente expande o nosso olhar em relação aos desafios que a gente tem, aos desafios que a gente tem na graduação, de manter as nossas notas, de tentar formar no tempo estipulado que a universidade nos coloca, hoje com os desafios que nós temos de ensino não presencial, as atividades extracurriculares que nós temos, se a gente expande esse olhar e tenta olhar um pouquinho mais de fora, a gente vai ver que sim, o mundo é mais colaborativo que competitivo. É claro que muitas vezes a gente vai estar diante de um problema que cabe a nós a maior parte das atitudes em resolver esse problema. Provas são uma delas. Não adianta a gente, né, não fazer as listas de exercício, não estudarmos, que provavelmente o nosso resultado vai ser
ruim lá na frente. Eu imagino que vocês têm algumas disciplinas aí que sejam as mais temidas em relação às outras, e é claro que nesses momentos vai exigir um esforço maior do que a nossa parte. Mas tem outros momentos também em que a gente pode colocar aí aprender idiomas, aprender outras né, requisitos profissionais, se aventurar por outras áreas de atuação, que o mundo, sim, ele é muito mais colaborativo que competitivo. Então, não precisa que a gente fique se comparando com os nossos colegas de turma, com os nossos veteranos, com os nossos professores, com os nossos colegas da pós, porque realmente o que trouxe a nós, né, uma evolução e a beleza desses desafios complexos que a engenharia nos dá hoje é o fato de sermos diferentes. E é importante lembrar que parte dessa complexidade dos problemas se dá por isso, porque uma solução talvez não seja o suficiente para atender a todos, mas que o nosso talento, o talento de cada um, tem sim a contribuir. E se é verdade que na vida a gente está sempre aprendendo, também é verdade que a gente está sempre ensinando. E não é porque talvez você esteja no primeiro ano e esteja, né, com professores aqui nessa sala que você não tem nada a ensinar. Certamente todos nós temos algo positivo. E não é porque eu estou no final do doutorado e tenho colegas que são professores que a gente não tenha nada também a aprender. Eu tive a honra de morar com o colega de turma que formou, talvez com a primeira ou a segunda nota mais alta. Eu admiro muito ele por essa capacidade que ele tem, a facilidade que ele tem de entender as coisas. E ele me admirava muito na época da graduação, porque eu era o cara mais cara de pau que ia pedir, né, as coisas para o chefe do departamento, para o coordenador. E a gente, né, tem um certo respeito, a gente tem um diploma igual na sua capa, e a gente tem o poder de admirar aquelas características que as pessoas têm. E uma das coisas que talvez nos ajude, né, nesses desafios, nessa ansiedade que a gente tem, é reconhecer o progresso, né, reconhecer também as habilidades dos nossos colegas. Bem, mas talvez vocês estejam falando que talvez esteja um papo meio coach chinfrim, assim, né, de que as coisas são boas, tudo vai dar certo, é só baixar a cabeça e fazer as coisas que vai acontecer. Eu sei que não é assim, pessoal, eu tenho consciência que não é assim, eu também passei pela graduação, estou fazendo a minha tese agora, tem dias que rende 5 páginas, 6 páginas de escrita, o que é louvável, vamos assim dizer. Tem dias que eu não consigo arrumar referência, por exemplo, né? Então, acho que esses caminhos, assim, né, essa trilha por esse caminho, né, nós vamos ter pessoas que se adaptam mais facilmente a elas, pessoas que vão levar mais um tempo, mas, como eu disse, eu acredito que a colaboração entre a gente possa ser mais proveitosa. Eu sou da UFSCar, estou aqui falando com vocês da USP, eu sei que vocês têm outras faculdades aí perto. A nossa comunidade de engenheiros precisa ser mais unida. Se a gente olha, né, para os problemas que a gente tem e olha a participação dos engenheiros, por exemplo, na política, ela é muito baixa, né? Visto o conhecimento e as possibilidades que o nosso conhecimento poderia trazer para a sociedade. Se a gente olha, né, as nossas associações profissionais, como que a gente se organiza e se interage dentro do Brasil, mesmo numa comunidade que tem 50 e poucos cursos de engenharia de materiais no Brasil, a gente vê uma série de oportunidades que a gente tem de trocar esses conhecimentos. Se a gente olha para a programação desse evento aqui, hoje talvez eu esteja falando uma coisa menos técnica, mas vão vir outras pessoas que têm um conhecimento fantástico em materiais, em novos processamentos, que podem contribuir sempre. E é sempre uma oportunidade que a gente tem de fazer com que né, a gente possa se aproximar da solução desses problemas complexos, que a gente possa se unir em torno de algo que traga mais benefícios. Se a gente citar, por exemplo, um grande desafio da engenharia, que é a energia limpa, certamente nós, como engenheiros de materiais e várias outras especialidades de engenharia, tem muito a contribuir, mas nós não conseguiremos fazer isso se a gente não contribuir o quanto essa energia limpa tem que ser acessível para todas as pessoas, e assim seguimos, né, em conjunto, e eu espero que eventos como esse, oportunidades como essa que a gente está tendo, possam nos levar a um caminho melhor profissional para todos nós. Mas, né, de certa forma, alguns conselhos talvez sejam interessantes serem dados, mas é bom lembrar que talvez os conselhos que eu possa dar para vocês são conselhos que funcionaram comigo, assim como eu tive conselhos de coisas que funcionaram para outras pessoas e talvez, né, não tenha conseguido chegar no mesmo resultado. Mas eu gostaria de dar algumas reflexões para que a gente possa pensar
ao longo dessa semana ou ao longo das nossas carreiras para que a gente possa, né, tentar trazer esses desafios de uma maneira um pouco mais agradável. A primeira delas, né, é tentar se comparar menos. Sei que comparação é uma coisa natural do ser humano e nós, como engenheiros, a gente usa muito o poder de comparação, né, junto com o nosso raciocínio analítico para a nossa tomada de decisão. Nós estamos o tempo inteiro comparando as propriedades dos materiais, o desempenho, as variáveis de processo para tentar melhorar alguma coisa, seja a qualidade do produto, seja a segurança desse produto na produção, seja diminuir o seu custo ou trazer um benefício, né, para o nosso cliente. Fato é que toda solução ela vem ao seu tempo. Então, algumas das soluções que foram colocadas, várias delas são atemporais, mas várias soluções a gente só vai ter condições realmente de avançar na técnica depois de algum esforço e é preciso que a gente tenha paciência. Muitas vezes, né, como eu falei, a gente se compara com os colegas e se esquece que talvez essa oportunidade que a gente tem de estar na graduação, de participar dos projetos extracurriculares, de estudar juntos, são coisas que talvez não voltem ao longo da nossa carreira, né? Talvez vários colegas vão trabalhar em empresas concorrentes e eu tive um grande amigo que a gente foi trabalhar em empresas concorrentes e hoje nenhum dos dois está nessas empresas mais e é até engraçado, mas boa parte dessas oportunidades que nós temos na faculdade, de participar de atividades extracurriculares, de conhecer como outras pessoas pensam, são, né, oportunidades que nós temos de desenvolver o nosso conhecimento, as nossas habilidades e as nossas atitudes que vão, né, ser requisitadas no futuro, que talvez a gente nem tenha consciência, né, do quanto eles são importantes agora. A segunda questão, né, mas falando realmente sobre perguntas, né, é que a gente possa prestar um pouco mais atenção nas perguntas que a gente faz no nosso dia a dia, né, no dia a dia quando a gente começa a estudar, no dia a dia quando a gente está preparando um experimento, no dia a dia quando a gente está se preparando para alguma atividade extracurricular. E uma das perguntas que mais acontece, né, é o famoso e se? E se eu fizesse isso de uma maneira diferente? E se acontecer isso? E se o professor der essa questão na prova? E se meu orientador, né, não gostar do meu relatório? Com vários e se's que acontecem, muitas vezes a gente nem está consciente deles. Uma questão que me chamou muita atenção e eu acho que ela foi a primordial para que eu mudasse de carreira, saísse, né, da carreira de engenheiro numa universidade, numa empresa muito boa, multinacional, com uma perspectiva de carreira muito boa, para voltar para a área acadêmica, foi e se o dinheiro não existisse, né? Talvez vocês achem que, né, talvez o que tenha atraído para vocês na engenharia foi a questão da remuneração, e não é nenhum problema guiar-se, né, pela remuneração financeira, é uma das motivações que não são injustas em se fazer, mas uma experiência que eu tive foi quando a empresa, né, que a gente teve uma queda de produção muito grande, e para não mandar um certo número de funcionários embora, a empresa colocou eles em centros de treinamento. E para economizar mais ainda, em vez de contratar instrutores externos, ela pediu para que os próprios engenheiros da empresa dessem aulas para esses funcionários. E lá fui eu convidado para dar um curso de solda a arco submerso de 20 horas. Eu não sei o quanto vocês já passaram pelas disciplinas de processamento ou soldagem que vocês têm aí na EEL, mas soldagem é um assunto muito extenso, vários tipos de soldagem, muitas variáveis, mas falar só sobre a solda a arco submerso durante 20 horas, para mim era um tempo, né, mais do que o adequado, na verdade. E a empresa me preparou com material técnico, slides, apostilas, tudo. Mas se a gente parar para pensar na situação daquelas pessoas, elas estavam no programa do governo, que durante 5 meses elas estão em treinamento, e pode ser que se a produção não volte, elas, né, sejam desligadas da empresa, né, simplesmente por uma questão financeira. E aí você imagina a cabeça dessas pessoas, como que elas estão ali pensando, né? Será que elas estão realmente a fim de saber algo mais sobre solda a arco submerso? Ainda mais numa visão muito acadêmica que a gente tem sobre isso, visto que vários dos alunos que estavam ali eram soldadores há vários anos, e a única solda que eu tentei fazer na vida, que foi no laboratório, realmente ficou abaixo da crítica, né? E aí sim, né, pesquisando coisas sobre materiais sobre solda,
à noite na internet e eu me deparei com um vídeo no YouTube que chamava "E se o dinheiro não existisse?". E aí aquele vídeo me chamou a atenção, né? E era basicamente, né, tentando fazer que a gente fizesse um exercício de tentar imaginar um mundo em que o dinheiro não existisse, que a gente não tivesse moeda como base de troca, né? E como que seria esse mundo? É claro que hoje é utópico pensar num mundo sem o dinheiro, né? Mas será que nós temos que dar tanto peso assim ao dinheiro nas nossas tomadas de decisão? Eu confesso que a minha bolsa de doutorado hoje talvez seja 4, 5 vezes menor do que o salário que eu teria na empresa, mas eu acredito que a minha qualidade de vida aumentou. Não porque a minha vida na empresa era ruim, tão ruim assim, mas essas reflexões, né, tornaram o caminho, né, me fizeram mostrar que um caminho que eu não precisava ser engenheirão, chegar CEO da empresa, mas que talvez outros caminhos trouxessem, né, uma questão de vida um pouco mais agradável. Uma segunda pergunta que a gente faz praticamente todos os dias são os famosos porquês. Então, basicamente, a gente vive falando e se e perguntando por quê. Por que raio é que eu escolhi fazer engenharia de materiais, que eu tenho quase certeza que não era a primeira opção, né, da grande maioria de vocês, também não era a minha. Eu fui descobrir o que era engenharia de materiais. Eu já estava prestando o segundo ano do vestibular, eu tinha prestado elétrica e computação antes, e depois, né, acabei, né, gostando de materiais e ficando aí, senão não estaria fazendo doutorado nisso também, né. Mas a gente pergunta vários porquês, assim, né, por que que eu me inscrevi nessa disciplina, por que é que estou aqui participando da CEMAT, escutando essa palestra até agora, por que é que eu estou fazendo uma série de coisas que a gente faz no dia a dia. Muitas vezes esses porquês também são bastante desafiadores da gente responder, né. E uma pequena modificação que eu sugiro a vocês pensar também é mudar essa pergunta, colocar mais uma letrinha nela que seja, mas é uma pergunta que a gente faz muito menos, que é perguntar por quem a gente faz as coisas. Por quem é que a gente, né, se aventura por disciplinas, por um curso que não é tão fácil cursar engenharia numa universidade pública hoje, por quem é que a gente, né, faz o nosso esforço, faz a nossa iniciação científica, por quem é que a gente às vezes perde noites nas nossas atividades dos projetos extracurriculares, por quem é, né, que a gente se esforça tanto para fazer algumas coisas. É uma letrinha em uma pergunta que pode trazer, né, reflexões mais profundas que talvez essas respostas não precisa ser hoje, mas no futuro próximo possa fazer uma grande diferença. Eu lembro a vocês que eu gosto muito de uma frase de um professor meu numa cerimônia de colação de grau, né, parabenizando os formandos ali por todo aquele esforço, né, e ele lembra a gente, né, o professor Bolfarini, ele me marcou muito numa cerimônia que ele falou assim, que a gente que forma numa universidade pública, vocês na USP, eu formei na UFSCar, a gente tem que ter ciência de uma coisa, em termos de materiais, vamos colocar assim, de engenharia, vão ter pessoas que vão saber mais que a gente e pessoas que vão saber menos que a gente. A grande maioria das pessoas que a gente vai encontrar na nossa vida profissional, elas sabem menos que a gente, em termos de engenharia, vamos assim dizer, ou em termos de materiais. Mas muitas vezes elas sabem menos que a gente, não porque elas não querem, porque elas não se esforçaram, mas porque elas não tiveram a mesma oportunidade que nós tivemos de cursar uma universidade pública gratuita e de qualidade, de ter acesso a professores que se especializaram, de ter acesso a laboratórios técnicos e toda essa infraestrutura que possibilitou a gente desenvolver esse conhecimento. Então, uma dica que eu dou para vocês também, pensando nas carreiras profissionais e pensando em problemas complexos, pensem nessas pessoas que não tiveram a mesma oportunidade que a gente está tendo. Talvez isso traga uma reflexão muito importante e torne o nosso caminho um pouco mais pleno, um pouco mais saudável, e, por que não, uma busca de um caminho profissional mais feliz. E talvez a última dica que eu possa dar para vocês é esse desenho que eu, basicamente, desde que eu tenho, me entendo por gente, é um desenho que eu faço. E eu acredito que isso tenha começado quando eu tivesse a mesma idade daquele filho do jornalista lá do começo da apresentação, uns 7, 8 anos. Eu também, engenharia de materiais não era a minha primeira opção, eu sempre quis ser piloto de avião. Na verdade, eu tinha ganhado um trator quando eu era criança e queria ser motorista de trator. Depois eu ganhei um ônibus da Cometa e queria ser motorista da Cometa.
começava a observar tudo que os motoristas faziam de errado, né? Oh, aqui o cara não deu certo e tal, e eu vou ser o melhor motorista do mundo. Depois eu ganhei um aviãozinho, e com o aviãozinho eu acho que eu fiquei até hoje, né? A aviação, de certa forma, é o meu hobby, né? Gosto de ver notícias sobre. E mesmo que eu pegue hoje um papel e uma caneta, eu vou descer, me pedirem para desenhar um avião, e não vai sair muito diferente disso, porque é algo que ficou na minha cabeça desde quando eu tinha essa idade. E um questionamento que fica é por que a gente, né, abandona essa visão que a gente tem de criança. A gente falou, por exemplo, e se o dinheiro não existisse? Mas quando a gente tinha 7 ou 8 anos, será que a gente estava tão portando com o dinheiro, com a situação financeira? Mais uma vez, é claro que tem pessoas que realmente precisam e a gente precisa, né, ter isso em conta, que a situação financeira é uma questão muito pertinente. Mas depois que a gente se forma engenheiro e tem uma possibilidade de carreira boa, será que né, que a gente precisa dar tanta atenção? Será que quando a gente tinha 7, 8 anos, a gente imaginava que estaria cursando engenharia ou cursando materiais, né, que tivesse a oportunidade de participar de um evento, que tivesse a oportunidade de organizar coisas, que tivesse a oportunidade de ter contato com professores, com técnicos, com laboratórios? E uma outra reflexão que esse desenho traz, eu tirei de um grande engenheiro brasileiro, uma das pessoas que eu mais admiro na engenharia brasileira, que eu conheci ele muito perto de Lorena, aí em Guaratinguetá, que é o professor Osiris Silva, que, para quem não conhece, ele foi um dos fundadores da Embraer. Ele foi presidente da Petrobras e ministro das Comunicações e da Infraestrutura do Brasil. E o professor Osiris Silva, ele tem um livro que chama Cartas a um Jovem Empreendedor, que mesmo que você não queira abrir a sua própria empresa, é um livro muito interessante que eu recomendo todos vocês lerem. Um livro fino, 3 a 4 horas vocês leem. E o professor Osiris Silva, ele compara, né, a nossa vida às fases de um voo. E ele diz que um voo basicamente é feito de 5 etapas. Primeiro, os pilotos entram no avião e fazem um plano de voo, decidem por onde eles vão passar, que altitude eles vão voar, que velocidade eles vão voar. Depois tem o momento do táxi, que o avião está indo para a pista e é onde o piloto tem a oportunidade de checar todos os seus equipamentos e se assegurar que está tudo funcionando. Depois tem um momento mais crítico do voo, que é a decolagem, que depois de uma certa velocidade você não consegue mais e não deve mais voltar atrás. Mas depois que passa a decolagem, tem-se, né, um momento que seria mais tranquilo, que é o voo de cruzeiro, que você está na sua velocidade, na sua altitude programadas e espera-se que nada dê errado. De vez em quando vem uma turbulência, mas uma turbulência por si, ela não vai derrubar um avião, principalmente com pilotos cada vez mais experientes. E por fim vem o pouso. E o pouso parece ser o fim de uma jornada, um fim de um ciclo, mas um avião é feito por voar por vários e vários anos. E o pouso é uma oportunidade que a gente tem de planejar um próximo voo, de voar mais alto e voar mais longe em relação a tudo que a gente planeja na vida. E eu espero que esse momento que a gente passou junto aqui, que para mim foi um privilégio compartilhar com vocês, estou muito curioso por dúvidas, sugestões que vocês tiverem, tenha sido uma oportunidade de que vocês possam ter refletido sobre sua carreira. Gostaria muito de ter levado o meu aviãozinho até Lorena e ter conhecido todos vocês pessoalmente. Espero que isso em breve seja possível, que a gente possa, né, confraternizar pessoalmente em Lorena ou em algum outro lugar e que as nossas carreiras por aí se cruzem e que esse momento seja pleno, seja saudável e seja um momento de alegria para todos nós em busca desses nossos voos de carreiras, que eles sejam mais altos, mais rápidos e mais plenos. Muito obrigado, pessoal. Um abraço. Fico à disposição aí de dúvidas, comentários e o que mais vocês tiverem. Muito obrigada, Braulio, pela sua palestra. E agora nós vamos abrir para dúvidas, perguntas. Olá, primeiramente. Eu gostaria de agradecer sua presença no evento. Fico muito feliz que você, mesmo depois de tantos imprevistos, de você não poder ter vindo aqui se apresentar para a gente,
ter participado, porque foi de grande proveito para a gente. E você falou em um determinado momento o porquê da gente faz cada coisa. E por quem você fez muitas dessas coisas na sua vida? Isso que eu gostaria de perguntar. Gabriel, obrigado pelas suas palavras, pelo agradecimento e pela pergunta que, né, ela é profunda, vamos assim dizer, né? Mas acho que talvez o porquê mais próximo que a gente tem, que a gente pense sempre é a família, né? Eu sou o filho mais novo, minhas duas irmãs mais velhas já tinham se formado, e meus pais, eles sempre tiveram muito orgulho, por exemplo, de falar, né, que, nossa, meu filho é engenheiro, formado numa universidade boa, engenheirão de uma universidade, de uma empresa renomada, né, e isso vai acontecer com a grande maioria de vocês, a não ser que vocês queiram outras coisas, pessoal. Mas nos momentos que eu pensei, assim, né, nas grandes decisões, muito eu pensava dos meus pais, né. A decisão, por exemplo, de sair de uma empresa multinacional e voltar para a universidade para fazer mestrado e doutorado, ela passou muito do que os meus pais vão pensar, né. Então, vários desses porquês foram por causa deles, vários porquês foram por causa da minha família, assim, mas vários porquês também são porque muito por essa coisa que eu falei, que, né, tem todo mundo ter a mesma oportunidade que a gente tem de cursar uma universidade boa, de fazer um curso tão difícil quanto que a gente tem, que a gente, né, chegue no final. Então, vários desses porquês, assim, vem muito dessas inspirações. Muito obrigado. Opa, eu vou ler só aqui rapidinho, Braulio, a pergunta que mandaram no chat, tá bom? Beleza, beleza. Todo mundo. Bom, a Laura Liz perguntou: Braulio, excelente palestra, parabéns. Gostaria de saber se você fez iniciação científica na sua graduação e qual período você acha o mais ideal para fazê-la. Ô, Laura, obrigado pela pergunta. Então, eu tenho um caminho meio estranho, assim. Você pensa, o cara faz doutorado, ele fez iniciação científica. Então, eu não fiz na graduação. Se tem um arrependimento que eu tenho, né, da graduação, quer dizer, eu tenho vários arrependimentos. Eu acho que essa coisa que, não me arrependo de nada que eu fiz, quando a gente aprende, né, fica um pouco mais maduro, a gente repensa algumas coisas, né? Mas eu não fiz iniciação científica, basicamente da minha turma, eu acho que foi eu e mais um que eu tenho conhecimento que não fez, mas eu recomendo sim fazer. É muito importante, mesmo que vocês não queiram ser pesquisadores, né, não queiram seguir com mestrado e doutorado, talvez, mas a iniciação científica ela é muito importante para que você tenha contato com o método científico, para que você, né, saiba sobre, entenda um pouco mais a fundo do que a gente tem a oportunidade de entender dentro da sala de aula, né? A gente lembra que os nossos cursos são feitos com disciplinas que são meio que caixinhas, assim, e você ter a oportunidade de se focar em uma coisa, passar por outras áreas, se importar um pouco mais a fundo, fazer experimentos por você mesmo e você tirar as suas conclusões, você ler as coisas e você tirar as conclusões, é muito importante, então eu recomendo bastante. Sobre o período de fazer, pelo menos lá na UFSCar, assim, o pessoal costuma procurar no início do segundo ano, né, que passou o primeiro ano, cheguei na faculdade, já me ambientei e começa a ter, né, ciência dos materiais, alguma disciplina um pouco mais a ver com o curso, assim, e aí, né, tem certo tempo para conhecer as pessoas do laboratório, conhecer o professor, vai ter uma certa familiaridade de ler um texto científico pesado de uma maneira mais adequada, e aí as pessoas vão. Mas nada impede também, tem algumas pessoas que procuram desde o primeiro ano, tenho colegas que desde o primeiro ano procuraram professores, aí eu acho que vai muito de como é a cultura do departamento, dos professores de absorverem esses alunos, né, que aí depois já vem pedido de bolsa, mas eu acho que e quanto antes você conseguir, quanto antes seja permitido que você frequente os laboratórios ou que você tenha contato,
é muito importante. Tem pessoas que fazem até em outras, duas ênfases, duas áreas, né? Mas eu acho que é importante, não só a iniciação científica, como qualquer outra atividade extracurricular. Mas a iniciação científica em si, na nossa carreira de engenharia de materiais, ela é muito importante, porque, lembrando lá do começo, a gente aplica o conhecimento científico, e a ciência dos materiais ela é muito ampla, ela é muito importante, ela é muito complexa. Então, acho que quanto antes você conseguir fazer, quanto antes os professores permitam, melhor. Lembrando sempre que na iniciação científica você tem a chance de já procurar alguma coisa que você goste. Então, lê as linhas de pesquisa do departamento, vê o currículo dos professores, o que eles pesquisam, conversa com seus veteranos. Talvez seja uma área que te agrade, né? Às vezes você não fez ainda ciência dos materiais, mas tem alguém aí que pesquisa coisas de sustentabilidade, você quer trabalhar com sustentabilidade, aí é o início de carreira, né, Laura? Então, quanto antes você conseguir, melhor. E façam sim. Muito Bom, Braulio tem... Desculpa, Guilherme. pode falar, né? Tranquilo. Tem mais umas perguntinhas no chat. Professor Sebastião, o senhor quer falar? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Posso fazer primeiro ou você quer fazer a pergunta aí do chat primeiro? Não, pode fazer sim, não tem problema nenhum. Tá, joia. Bom, Braulio, muito obrigado pela sua disponibilidade de vir aqui falar com a gente, né, durante esse tempo aqui, tá certo? Eu sou professor lá da Engenharia de Materiais, atualmente na coordenação do curso, né? E até então, antes da coordenação, não entendia muito bem, não conhecia muito bem o curso, porque aqui o negócio você pega a disciplina, vai dar disciplina sua, faz sua pesquisa e não preocupa muito com o curso. Hoje eu estou na coordenação, né? Então, inclusive, a gente está fazendo alterações, modificações no projeto pedagógico, em toda a estrutura, porque, inclusive, tem uma resolução que a gente tem que cumprir dentro de 3 anos, né? A nova resolução, onde tem as diretrizes, né, dos cursos de engenharia, né? Talvez nós tenhamos encontrado, né, na UFSCar, porque durante o período que estava fazendo a graduação, eu estava lá fazendo pós-doutorado com o professor Chieta lá no DEMA, né, no GEM, tá certo? Então, eu conheço um pouco da estrutura, né, eu tenho muita amizade, trabalhei muito com o professor Chieta, a gente publica até juntos, né? Ele está aposentado, mas deixou lá a Ana Paula, né, a Luz, que foi aluna nossa aqui de Lorena, né, que está lá. E então eu conheço um pouco bem a estrutura, né, da UFSCar. Inclusive eu conheci a UFSCar quando eu era muito pequena, né, na época que eu era estudante ainda, que eu comecei a trabalhar com pesquisa, né? E aí eu queria fazer uma pergunta para você. Você que formou bem depois de mim, né, e formou numa das melhores universidades do país, né, que a gente sabe disso muito bem, e que o curso é de excelência, né? Eu queria saber de você qual foi o impacto. Você saiu da universidade, já foi para a indústria, e aí qual foi o impacto? Porque normalmente eu acho que tem 2 impactos, né? Um é aquele que você saiu do 2º grau e entra na universidade, principalmente a universidade que é mais pesada, né? Tem mais, exige mais. E o outro você passa 5 anos, 6 anos, fazendo o curso, né, estudando, aí você não tem aquele compromisso rígido, daqui a pouco você vai para a indústria e tem um negócio diferente, né? E aí, então, na época que eu me formei era diferente, na época que eu me formei era bem diferente. Aí eu tive na indústria também, aí, né, depois eu saí, fui trabalhar com pesquisa, fui para docência, né? E aí eu queria saber de você, né, o que você sentiu, o que faltou no seu curso, o que você gostaria de ter tido para poder, talvez, sanar algum problema ou alguma rusga, né, que você teve lá na empresa. Então, isso eu acho que é bastante interessante. E muito obrigado, parabéns pela palestra, tá? E um grande abraço para você. Sucesso! Ô, professor Sebastião, muito obrigado, muito honrado com sua pergunta. Que bom que você teve lá na UFSCar. O professor Anchieta é um dos exemplos que eu tenho na docência, sim. Ele foi meu professor no primeiro semestre. Introdução à engenharia foi com ele, depois ciência dos materiais. É um professor realmente que a gente tira um chapéu muito querido lá. Agradeço seus questionamentos. Sim, é estranho quando a gente tem que, né, sair do ensino médio, e geralmente o pessoal que passa nas faculdades boas, né, USP, Unicamp, Unesp, geralmente são alunos que eram muito bons na escola, né, tiravam 9, 10, e aí você chega na faculdade, né, eu lembro muito da minha primeira aula de cálculo 1, em que o professor virou e falou assim,
Vocês passaram no vestibular, então eu deduzo que vocês saibam funções e já começou o teorema fundamental do cálculo. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo, né? Aí vem a primeira prova, você vai lá e tira um 3, alguma coisa assim. Mas, né, no primeiro ano acontece essas coisas realmente. E sobre o curso em si, né, a gente sempre, eu acho que tem uma dúvida meio comum, assim, eu me questionava muito isso quando eu estava no final da graduação, é se a gente sabe muita coisa de materiais, né? Nossa, eu saio daqui, vou trabalhar numa empresa e se chegar lá eu der branco, né? O que vai acontecer comigo na reunião? Mas eu falo para todo mundo ficar tranquilo que assim a gente sai com uma base muito boa. Nesses projetos de modernização do curso agora, das DCNs e tal, eu tive a oportunidade de ir ano passado lá nos Estados Unidos e tive a oportunidade também de fazer um curso na China e trabalhar com outros profissionais de outras nacionalidades na empresa, e eu vejo que nosso curso é muito bom. E posso falar também, acho que pelo curso de Lorena, porque meus colegas que formaram aí, eu sinto que eles não deviam nada para mim e eu nada para eles, né? Alguma coisa de, às vezes você fez uma disciplina a mais, outra a menos, mas é uma diferença, né? E eu acho que a gente sai muito bem formado com os fundamentos. Talvez o nosso curso ele não seja, né, tão moderno, né, quanto o americano, que eles têm várias tecnologias, mas a nossa base, os nossos professores são muito bons, assim, dão uma base muito boa para a gente, que às vezes, de vez em quando a gente desconfia que não, mas sim a gente tem. Eu tenho um exemplo que eu fiz, né, a ênfase em metais, fiz 2 disciplinas só de polímeros, e um belo dia a empresa precisava abrir mais uma linha de produção com 2 extrusoras para revestir, né, fazer um revestimento polimérico. E aí eu acho que eles olharam para mim, ó, você é engenheiro de materiais, vai lá. E é claro que a gente, assim, depois de 2, 3 anos já, sem ter visto muita coisa de polímeros, né? Mas aí você sabe que, bem, você não vai ligar a extrusora com polietileno a 50 graus e nem vai ligar com ela a 300, vai ser alguma coisa no meio. Então você tem condições de ler toda a documentação de processo. E uma coisa muito importante que eu acho também, que ajuda muito, né? São as conexões que a gente faz na faculdade, não só com os nossos colegas da nossa faculdade, mas, por exemplo, agora a gente está falando aqui, que eu estou falando com colegas de outras universidades, a gente vai no congresso, encontra outras pessoas, é a questão do networking. Então, por exemplo, quando eu tive esse desafio profissional, eu tinha condições, né, de fazer muita coisa, mas eu lembrava que, por exemplo, uma amiga minha de turma que formou comigo, era gerente lá na fábrica que fazia o polietileno. E aí você ter a oportunidade de bater ou fazer uma ligação, né? Ele falou, estou com um desafio aqui, por favor, me ajuda, né? De ter condição de discutir tecnicamente ajuda muito, né? Em relação ao que falta, né? Que a gente discute, que sempre falta nos cursos, eu acho que é sempre uma questão complexa, porque não tem como a gente imaginar, né? A gente discute as coisas do nosso currículo na UFSCar. Tem gente que acha que deveria ter mais disciplinas de física, do ciclo básico. Tem gente que acha que deveriam ter, né, coisas mais de aplicação. Mas eu acho que uma tendência que a gente está vivendo hoje, e aí já fica de dica para todo mundo, são ferramentas computacionais, né? Para qualquer engenharia, na verdade. Hoje, se a gente puder usar um pouco mais de software, se a gente puder, né, um pouco mais de linguagem de programação. É claro que são desafios, né? E como aluno também eu me questionava muito porque não tinha. E agora que eu estou mais próximo de ser professor do que estou de aluno, né? Aí eu consigo ver, né, que os meus professores também não tiveram aula disso. Então, como é que eles vão ensinar, né? Então, acho que a gente precisa repensar muita coisa de como ser mais ágil nessas modernizações de curso, mas eu acho que depende muito dos alunos, né? Felizmente, a gente tem hoje várias ferramentas, né? Eu acho que os alunos aí vão conhecer Udemy, vão conhecer Khan Academy, que são ferramentas que a gente tem para aprender outras coisas e complementar a nossa formação, né? Mas eu ainda acho que, assim, a gente tem que continuar sabendo que nós somos um curso de engenharia de materiais, né? Então, ciência dos materiais, processamento, caracterização, seleção, isso tem que continuar tendo, tem que ser muito bem dado, a gente tem que sair sabendo da faculdade. E as outras coisas, né, fazer eventos como esse, vocês vão ter palestrantes para falar de soldagem alta temperatura, falar de polímeros, falar de um monte de coisa. Então, essas oportunidades de a gente fazer eventos como esses em congressos são importantes demais, né, para a gente complementar isso e pegar isso que falta um pouco, né.
Mas obrigado, professor Sebastião, espero ter atendido aí seu questionamento e fique à vontade de entrar em contato com a gente. Eu estou no projeto de modernização do curso, precisa de um contato com a nossa coordenação, fique à vontade, a gente troca ideia, para mim é a satisfação. Tá ok, muito obrigado, tá? Valeu mesmo. Um grande abraço para você, tudo de bom. Um abraço, professor, obrigado. Braulio, tem mais algumas perguntinhas no chat, tá bom? Ok. O Fábio tá falando, Braulio, ótima palestra, muito obrigado. E gostaria de saber como foi o momento em que você tinha certeza de que engenharia era a coisa que você queria fazer ao longo do resto de tua vida. Ô, Fábio, obrigado pela pergunta e pelo elogio da palestra, né? Eu não sei se teve um momento exato, assim. Como eu disse no final, né, sei lá, até o meio do ensino médio eu queria ser piloto de avião, cheguei a prestar prova da AFA, essas coisas, não passei, aí chegou no momento que eu preciso fazer uma engenharia, sei lá, preciso fazer um curso superior, né? Expectativa da família também, muitas vezes, né? E na época eu fazia uns projetinhos na escola lá de corrente alternada, corrente contínua e acabei achando que eu queria fazer engenharia elétrica e computação. Não passei nos primeiros vestibular e fiz um ano de cursinho e aí eu voltado a fazer elétrica mesmo, só que eu tinha ido na UFSCar no ano anterior e tinha gostado muito da cidade de São Carlos, da UFSCar. Eu disse, eu quero prestar UFSCar. E aí, só que na UFSCar não tinha elétrica na época. Fui ver mais sobre outros cursos, acabei descobrindo materiais por uma série de questões, escolhi prestar materiais, acabou que eu passei nos vestibulares para elétrica, fui para materiais e gostei, né? Eu acho que tem gente que não gosta, tem gente que entra no curso, não era aquilo que esperava, isso são questões normais, né? Tem universidades que é mais fácil trocar de curso, tem outras que não é tão fácil assim, mas de certa forma, assim, eu gostei. Eu acho que a questão de fazer engenharia em geral e a própria questão de metalurgia é porque eu sou de Minas, uma cidade chamada Ipatinga, inclusive eu estou aqui agora, e aqui tem uma siderúrgica muito grande chamada Uzi Minas. Quem está mais para frente do curso certamente já sabe, né? Meu pai não é engenheiro, mas ele trabalhou na Uzi Minas muitos anos, e aqui meio que tudo gira em torno da Uzi Minas, assim. Então, é até engraçado que a cidade se divide, né, pelos bairros que a empresa criou, que tem um bairro meio que para os diretores, tem um bairro para os gerentes, tem um bairro para os supervisores e tal. Então, quando você pergunta para alguém na minha cidade que bairro que você mora, você já tem uma noção mais ou menos quanto a pessoa ganha, né? E aí o pessoal brinca aqui que o sonho do pai patinguense é que o filho faça engenharia, de preferência metalúrgica, vá trabalhar na Uzi Minas, suba de carro e muda de bairro, né? Uma questão social assim. Mas eu não sei se teve um momento assim que eu consiga dizer, engenharia é o que eu quero fazer para o resto da vida. Mas depois de olhando para trás, né? Assim, eu acho que é uma oportunidade muito grande que a gente tem de lidar com problemas reais e tentar fazer alguma coisa que seja palpável, assim, né? Independente de se é materiais ou não. Mas alguns momentos eu acho que eles ajudam, né? Talvez o sair para estágio, quando a gente sai para estágio e começa a ver as coisas um pouco mais na prática, a gente acaba se apaixonando um pouco mais pela engenharia, vendo do que a gente é capaz. Quando a gente se forma e começa a trabalhar e vê que o conhecimento é em si, né, útil, prático para fazer alguma coisa, a gente acaba se apaixonando e aí vai. Mas eu não tive realmente um momento assim que eu consiga dizer, nossa, isso realmente é o que eu quero fazer. Até porque nem tudo é tão legal assim, né? Por exemplo, eu faço doutorado, gosto muito do que eu faço, mas tem algumas coisas que não é legal. Por exemplo, ficar discutindo com revisor de artigos, por exemplo, não é uma coisa tão legal assim, mas a parte de você pesquisar, fazer as coisas é importante. Espero ter atendido aí. Realmente não tem um momento, mas olhando para trás, eu faria engenharia de novo e acho que eu faria materiais de novo. Não sei se... faria, com certeza faria. A próxima pergunta é do Gabriel Rufo. Ele pergunta quais são os temas do seu mestrado e doutorado. Legal, Gabriel. Acho que é bacana e que é meio diferente também. Lá na UFSCar, a gente tem laboratórios que eu acredito que o Demar tenha, né? Metalurgia, cerâmicas, polímeros, processamento, solda, fundição. E nós temos um grupo que chama Núcleo de Informação Tecnológica em Materiais.
E esse grupo ele foi criado lá em 95, 96, com financiamento do governo, que era meio que para criar núcleos em várias universidades para prestar meio que serviços de consultoria para as empresas, né? Algo semelhante do que estão tentando fazer hoje de novo com algumas iniciativas, tipo a Embrapi. E esse grupo, esse núcleo, ele foi formado por engenheiros de materiais, professores do Departamento de Engenharia de Materiais e por professores e pesquisadores da ciência da informação. Lá na UFSCar o curso chama Biblioteconomia e Ciência da Informação. Então é um grupo bem multidisciplinar, porque aí também entrou um pessoal da engenharia de produção, ciência da computação, e o que a gente faz lá basicamente a gente chama de monitoramento tecnológico, que é a gente tentar, né, buscar informações sobre uma área específica de materiais e tentar traçar qual é o perfil tecnológico, o perfil do desenvolvimento. Então, por exemplo, no mestrado, meu mestrado foi uma análise de documentos em patentes de aços microligados para fazer dutos de transporte de petróleo e gás, oleoduto, gasoduto. Geralmente esses são aços microligados e tal, e aí o que eu fiz, basicamente? Eu procurei documentos de patentes que fossem relacionados a esses aços e tentei entender quais são as composições químicas, quais os tipos de processamento, quem está patenteando essas tecnologias, onde está patenteando, onde essas tecnologias estão focadas, se são em novas ligas, se são em condições de processo, quais são os desafios que essas patentes querem solucionar, então se são questões de abrasão, se são questões de resistência mecânica, se são questões de redução de custo, né? Isso basicamente é um monitoramento tecnológico. Então, escolher uma área, no nosso caso, alguma área relacionada a materiais, e tentar traçar como que está o desenvolvimento, quem são os principais atores, quem está patenteando, quem está publicando, quem está fazendo o quê, onde, quando e de que forma, basicamente. E no doutorado, basicamente, eu segui nesse mesmo grupo, lá, trabalhando com informação, só que agora eu estou fazendo algo que é mais voltado a aços, independente da classe e da aplicação, e eu tento buscar informações nos documentos de patente que sejam úteis para a seleção de materiais. Então, basicamente, seleção de materiais, né? Não sei se vocês têm essa disciplina, mas o conhecimento, sei que vocês têm, é a famosa, né? Qual é o melhor material para fazer determinado produto. E se a gente pensar, né? Se a gente pega o livro do professor Ashby, que é talvez o principal livro de seleção de materiais, ele fala lá, né? Que a gente tem aí em torno de 160 mil opções de materiais de engenharia. Alguns colegas, né, falam até em 200 mil materiais de engenharia para escolher. Então, vocês têm noção da complexidade dos problemas que a engenharia de materiais tem, em como a gente vai escolher esses materiais e como a gente vai desenvolver materiais melhores que esses. Então, basicamente, o que eu tento fazer o que eu fiz, basicamente, né, estou no final, ler uma quantidade de patentes muito grandes. Eu estou trabalhando com mais de 20 mil documentos de patentes, registros bibliográficos, né, eu não pego o documento inteiro. E aí eu tento extrair ali composição química, propriedades, qual o processamento que passou, para que está sendo patenteado, ou seja, para qual aplicação aquela proteção está sendo requerida, e aí tentar fazer algumas contribuições aí, tanto para monitorar, né, saber quem está fazendo, ter uma análise mais de negócios, assim, tanto para que a gente possa prever, né, novos materiais que vão surgir, que vão ser comercializados aí no futuro prévio. Espero ter atendido mais ou menos assim o que foi o mestrado e doutorado. É um pouco diferente, né? A grande maioria dos meus colegas fazem pesquisas tradicionais de metalurgia, de cerâmicas, de processamento, de caracterização, mas lá na UFSCar a gente tem esse grupo aí também um pouco mais interdisciplinar, assim. Muito obrigada, Braulio. E o Thiago disse que gostaria de fazer uma pergunta também. Eu não sei se ele vai ligar o microfone. Oi, boa noite. Posso sim. O Braulio citou que ele participou de trainee, né? Eu gostaria muito que ele falasse sobre isso, sobre esse processo, né? Por causa que eu, né, já estou um bom tempo, assim, acompanhando esses processos de trainee de várias empresas, e eles sempre fazem processo virtualmente, né? De você responder questões lógicas em inglês, matemática, enfim. Eu quero saber se ele se preparou
ou não, enfim, como que ele enfrentou, né, esse ramo, né? O que ele fez para poder ser aprovado em um trainee, ou quantos trainees ele participou até ser realmente aprovado em tal empresa, né? Beleza, Thiago, obrigado pela pergunta. Sim, tem algumas dicas que eu posso dar, comentar um pouco, né? Eu já fiz faz um tempo, mas é algo que a gente vem acompanhando também, né? Até para dar de dicas para vocês que vão enfrentar esses processos, né? Primeiro é que, antes que eu me esqueça, eu acho que algumas coisas, né, pelo momento que a gente está vivendo de pandemia, de distanciamento, algumas coisas vão mudar, né? Questões de dinâmicas de grupo, entrevistas, eu acho que as empresas estão se ligando, né, que estamos diante de uma ferramenta que dá para fazer muita coisa que talvez não seja presencial. É uma pena pelo momento, mas também é uma oportunidade. Eu fiz, sim, essas provinhas de lógica, de inglês, tinha outras de conhecimentos gerais. É chato pra caramba fazer, assim, pelo menos eu acho assim, ainda mais quando a gente começa a se inscrever em vários processos, começa a vir um monte de provas, aí você está fazendo suas disciplinas, muitas vezes está fazendo TCC, está para se formar e ainda tem que fazer essas provinhas, né? Mas eu até vi algumas empresas que estão trocando um pouco isso, e em vez de dar as provinhas, elas vão dar um curso, você participa do curso, e aí elas conseguem ver um pouco além daquela provinha ali, né? Porque ninguém sabe se você está fazendo sozinho, se está fazendo acompanhado, tem alguém fazendo por você. Eu acho que até tem mecanismos para isso. E não recomendo também que, né, tente se burlar as coisas, né? A gente tem que prezar por ser o mais ético que a gente consegue fazer, né? Que a gente consegue ser, pelo menos tentar dar esse exemplo, né? Mas eu acho que tudo isso vai mudar. Sim, eu fiz dicas que eu posso dar para vocês como são muitos, eu acho que vale muito a pena dar uma pensada na carreira um pouco antes de chegar nesse momento, de selecionar empresas que você realmente está afim de fazer e trabalhar. Hoje é um pouco mais fácil, que a gente tem LinkedIn, tem essas redes sociais que você consegue ver, né, além do site da empresa, pessoas que trabalham lá dentro, o que essas pessoas compartilham, quais são realmente os valores da empresa e o que essas empresas realmente fazem. Isso já ajuda um pouco, porque depois das provinhas tem dinâmica de entrevista, geralmente são em São Paulo, né, a gente tem que pegar ônibus, às vezes de madrugada para chegar lá, então isso é uma coisa que, né, vai acontecendo. E sim, tomei vários nãos, é normal tomar vários nãos, todos os colegas que eu conheço que prestaram treino e passaram, todos tomaram muito mais não do que sim. Cada não, acho que é uma chance, né, às vezes a gente não entende o não, eu também não entendia, ficava pesquisando, será que eu fiz alguma coisa errada? Será que eu falei alguma coisa na dinâmica que eu não faria? Eu fui em dinâmica que eu fui, né, fiz provinha, fiz dinâmica, fiz mais alguma coisa, cheguei lá na entrevista final, assim, então, sei lá, meio que você já está esperançoso que você vai entrar e tomei pau na entrevista final também. Até que teve um que eu passei, estava na final de outros, mas o primeiro que eu passei, assim, eu acabei ficando, porque era uma empresa boa, já tinha feito estágio e assim, não estava muito mais afim de ficar viajando para São Paulo, vestindo roupa social, indo lá, fazendo dinâmica, entrevista, já estava, né, um pouco de saco cheio daquilo. E não me arrependo também da empresa que eu entrei, não saí porque a empresa era ruim, porque eu queria fazer outras coisas. Dicas gerais, assim, dinâmicas é a coisa que talvez mais assuste a gente, né? Porque a gente nunca sabe o que está sendo avaliado ali, né? Por mais que eu já tenha conversado com vários profissionais de recursos humanos, assim, o que eles me dizem é que é uma situação lúdica, que eles querem conhecer um pouco mais a pessoa além do currículo, como as pessoas se portam por problemas reais. E aí a dica que eu posso dar para vocês, que é a mais clichê de todas, sejam vocês mesmos, porque ajam como vocês agiriam fora dali. Isso eu falo com certo conhecimento de causa, porque quando eu fui prestar a dinâmica desse trainee, tinham vários candidatos muito bons, todo mundo formado em universidade pública, ou USP, ou Unicamp, ou Unesp, ou federais. Eu lembro de uma menina lá, que ela é de uma faculdade do Rio de Janeiro, não lembro qual, mas assim, a menina tinha um currículo top, assim, a menina tinha
feito estágio na França, a menina tinha, sei lá, iniciação científica no tema que a empresa trabalha, várias coisas. Eu falei, meu, dá até hora que dá vontade de falar assim, contrata ela, tipo, ela é realmente uma boa candidata. E aí a gente foi fazer a dinâmica era uma situação lúdica, assim, se eu não me esqueci de nada, era uma fábrica de limpador de para-brisa, que aí você tinha que planejar a produção, você tinha que ver quantas peças por mês, você tinha que planejar o produto, e eu sempre gostei de trabalhar mais próximo da fábrica, tanto que eu quis ir para engenharia de processos depois. Eu falei assim, deixa comigo que eu vou ser o cara meio que da produção, organizar layout da fábrica e tal. Aí a gente foi apresentar, né, e eu lembro que eu estava lá falando, foi um falando, outro falando, aquela coisa meio de sempre assim. Quando eu fui falar, a nossa colega do RH, ela virou assim, olha, mas não está faltando uma etapa aí? Porque estava faltando, tipo, o limpador de para-brisa, ele tem duas partes. Tem uma que é fincada ali na frente do carro e tem a palheta. E aí eu falei, realmente, tem. Esqueci, peguei uma caneta vermelha, risquei. Falei assim, fiz aquela gambiarra, né? Estaria aqui. Segui falando e falei assim, rodei, né? Porque eu errei. E por incrível que pareça, no outro dia eu fui chamado para entrevista, passei. E depois que eu estava lá entrando, assim, eu lembro que o cara do RH, que era chefe dessa menina que me falou isso, ele falou, pô, Braulio, eu queria te falar uma coisa, que me chamou muito a sua atitude no processo seletivo, que foi você ter admitido que você errou. Eu falei, o quê? Porque ele também não lembrava a situação, mas assim, teve um momento lá que em vez de você tentar dar um migué, de falar que era um produto inovador, que falar que era um erro do grupo, ou seja, tentar dar uma desculpa, você admitiu o seu erro, falou, errei, vacilei, pronto, tá aqui a solução, vamos embora, vida que segue. E na vida real é assim, a gente erra, a gente vai dar umas pisadas na bola, tem muita gente, né, que vai querer colocar a culpa no outro, vai, né, arrumar uma desculpa, e tem gente que, cara, vai, assume, erra, a vida é assim, bola pra frente, tá aqui a solução, segue o jogo. E depois de quase 4 anos que eu fui pedir demissão, eu estava me despedindo das pessoas, esse mesmo cara, ele me chamou, cara, brother, eu lembro do seu processo seletivo até hoje. Então a dica que eu posso dar para vocês, principal é essa, assim, ajam como vocês agiriam numa situação que acontecesse no meio da rua, numa situação que acontecesse na sala de aula, numa situação que acontecesse no centro acadêmico, na empresa júnior, eu acho que é a principal dica. E na entrevista, essas coisas também, tentar manter a naturalidade e lembrar, né, que quando você chega numa entrevista, a pessoa já conhece você, já leu o seu currículo, já tem uma noção de quem você é, e eu gosto de dizer que entrevista, assim, é uma contação de história. Quanto mais história você tem para contar, mais cartas na manga você vai ter numa entrevista. Então, por isso que todo mundo fala que é importante participar de centro acadêmico, iniciação científica, empresa júnior, essas coisas, porque é a oportunidade que tem, né? Então as pessoas perguntam lá, falam uma coisa que deu errado e você teve que replanejar. Se você organizou o SEMAT uma vez na vida, um monte de coisa deu errado. Essa aqui é uma que era para ser presencial, a gente está online. Então, assim, valorizem essas histórias de vocês, assim. Tem muita coisa que está na graduação que a gente passa, isso aqui não é nada, mas aquilo vai acontecer na sua vida profissional. Então, as pessoas pensam, se a pessoa já tem uma certa experiência de lidar com erros, mudanças de plano, provavelmente ela vai sofrer um pouco menos aqui no começo. Eu imagino que seja isso, assim, de dicas que eu posso dar um pouco, assim, de cabeça nesse momento. Valeu, Thiago. Espero ter atendido qualquer coisa também. O pessoal da organização tem meu e-mail aí, que se alguém quiser trocar mais ideia, pessoal, vocês fiquem à vontade, assim. Vocês viram que eu gosto de falar, então falar não vai ser problema, não. Agora, a nossa última pergunta é do Vinícius, e ele gostaria de saber o que te motivou a seguir o ramo da metalurgia na sua caminhada acadêmica. Legal, Vinícius. Como eu disse, né, por ter nascido em uma cidade que, por exemplo, o hospital que eu nasci chama Siderúrgica, cara. Não chama mais, que acho que mudou de nome. Mas, assim, a escola que eu estudei era meio que da Fundação da Uzi Minas. Tudo que, assim, lá no colégio, quando eu estava no primeiro e segundo colegial, atividade extracurricular era visitar o centro de pesquisa da Uzi Minas, ou visitar a linha de laminação. Então, vários colegas que, da minha época ali, optaram pela metalurgia. Então, é uma coisa que veio até antes da consciência de cursar um curso de engenharia, né?
Quando eu entrei na faculdade, né, lá na UFSCar a gente tem essa característica de escolher a ênfase, né? É, eu já tinha uma certa ideia de cursar metalurgia, acho que por essa influência. Na época eu queria trabalhar com outras coisas também, por gostar de avião eu tinha, né, talvez uma vontade de trabalhar na indústria aeronáutica, que aí pode ser que metalurgia tenha mais a ver, mas hoje a indústria aeronáutica é muito compósito, muito, né, muitas coisas dessas tecnologias. E aí lá a gente faz as introduções, né? E polímeros foi algo que eu acho que foi a primeira que eu descartei, porque eu não tinha muita habilidade com química orgânica. Química orgânica é uma coisa que eu gostava no colégio, mas depois quando a gente fez química orgânica na faculdade, não sei em Lorena, mas era uma coisa um pouco mais complexa ali do que eu esperava. Não que é ruim, não que eu não goste, é uma coisa que eu tive um pouco mais de dificuldade. E então eu meio que tirei, né? E aí quando a gente fez as entrevistas, por incrível que pareça, das introduções e processamento, acho que as minhas notas mais altas foram em polímeros, assim. Mas acho que depois eu acabei vendo de talvez vontade de trabalhar em algumas áreas, fazer alguns estágios que as empresas eram mais da área de metalurgia, eu acabei seguindo para essa área, assim, eu acho que a aptidão de um pouco dos professores também, na época, um dos coordenadores de curso, coordenador de estágio, que o professor que eu me dei muito bem, que é o Thomas Stical, ele é da metalurgia, então as pessoas que você conhecem também, né, acaba influenciando um pouco o gosto da gente. Quando eu estava, né, eu falei que eu não fiz iniciação científica, mas eu cheguei a procurar, cheguei a ir visitar algumas coisas no laboratório, fiz curso de operação de microscópio eletrônico, e aí também já era um pouco mais para a área de metalurgia, então acho que foram coisas que acabaram acontecendo, assim. Nada tão marcante, mas por ter, né, vindo desde o berço numa cidade que respira metalurgia, acho que acabou influenciando, assim. Muito obrigada, Braulio, por sua presença, pela sua palestra. Ela com certeza agregou muito para a gente. E eu também gostaria de dizer que, se alguém tiver mais alguma dúvida, pode enviar por e-mail, entre em contato com a gente do centro acadêmico, que nós vamos providenciar o e-mail do Braulio para vocês. Vocês podem tirar mais suas dúvidas e bater mais um papo com ele. Bom, eu acho que é isso. Braulio, pode falar, se quiser. Dá licença um pouquinho. Oi, professora, pode falar. Boa noite a todos. Eu sou mais uma docente que está presente aqui. Parabéns mesmo pelo CAEM aí ter promovido essa palestra diferente. Geralmente a gente tem muita palestra técnica e às vezes não é exatamente isso que os alunos estão precisando ouvir, né? Então, achei muito interessante todos os seus comentários, viu, Braulio? Porque a gente, como eu relatei aqui no chat, a gente às vezes gostaria de compartilhar certas frustrações, certas experiências, e a gente, infelizmente, é cobrado com uma ementa, não tem tempo de ter essa troca com os alunos, e eu acho que esse momento que o CAEM promoveu com a sua palestra foi, assim, fundamental. É uma pena que a gente tem um número tão grande de alunos e a participação é baixa. Infelizmente, a gente tenta mostrar para eles que as oportunidades aparecem, que certas coisas elas vêm e vão embora, e a gente perde, às vezes, muitos momentos assim interessantes. Existe, às vezes, um ciclo, né? A CEMAT é só para o pessoal da engenharia de materiais, então a participação dos demais cursos acaba sendo pequena, mas eu entendo que todas as engenharias deveriam estar juntas. O que você falou no começo também, né, da parceria entre as universidades, a gente sente muita falta disso. Essa troca de experiência, né, de tanto intercâmbio internacional, deveria já começar aqui dentro do nosso próprio país. A USP, ela tem várias universidades e a gente não consegue fazer, às vezes, um intercâmbio aqui dentro, porque o aluno só visualiza lá fora. E, às vezes, aqui dentro você tem muito mais oportunidade, facilidade, que a gente não contempla, né? Então, achei bastante interessante também o seu desenho do avião.
Eu sou professora de desenho do curso de engenharia e quem já fez a minha aula sabe que tem uma atividade no primeiro dia de aula que eu peço para cada aluno desenhar como é que seria uma viagem planejada com avião. E o seu desenho foi exatamente o que muitos alunos me apresentam, então eu achei muito interessante você ter guardado. E aquilo que você comentou, né? Às vezes um sonho é o que carrega o que a gente deve, né, persistir na vida. Dinheiro não é tudo. O mais importante é saber que faz o que gosta. E outra coisa, nem todos têm oportunidade, a gente saber respeitar isso, né? Que é muito importante. E a outra coisa muito importante é a gente conseguir ter o apoio, porque a gente percebe que, às vezes, o aluno quer seguir uma carreira, quer seguir um sonho, mas o empecilho dele é a dependência, às vezes, de um pai ou de uma situação que ele fica amarrado. Mas foi muito bom os seus comentários, eu espero que isso tenha caído no ouvido de muitos alunos que puderam ter essa oportunidade de te ouvir, que toda essa experiência que você passou e transmitiu, eu confirmo e concordo com tudo isso que você falou, viu, Braulio? Eu acho que você não fugiu de nada do que eu também pratico e penso e tento levar para os alunos aí. Eu espero que eles tenham realmente absorvido toda essa bagagem de experiência e parabéns pelo sua carreira aí também e com certeza pela inovação no tipo da palestra que eles resolveram promover para os alunos. Foi muito interessante mesmo. Parabéns a todos aí. E espero que um dia, quando você estiver por aqui, a gente possa se conhecer pessoalmente. Claro que sim, professora Kátia, muito obrigado, fico muito honrado com as palavras. Eu acho muito legal, fiquei surpreso com o número de professores participando aqui, eu acho isso super bacana, né? Eu que estou indo também pensando em seguir a carreira acadêmica, eu acho que é interessante para a gente ver, né, como que essa geração pensa, porque é assim que a gente vai conseguir ser melhores professores para eles também. E agradeço muitas palavras, espero sim. Tenho vários amigos em Lorena, eu já fui em Lorena várias vezes, mas eu nunca entrei no campus, mas tenho muita vontade de ir, conhecer vocês, fico à disposição. Acho que o que você falou de intercâmbio de conhecimento é fenomenal também, né? Acho que a gente tem muito a evoluir nisso. Por exemplo, eu sei que vocês têm a UDEMAR aí, tem engenharia de materiais na FEG aqui do lado. Em São Carlos a mesma coisa, a gente tem na UFSCar, tem na USP que é do lado também. Muitas vezes a gente, né, não conversa, às vezes a gente não conversa dentro do departamento, né? Mas toda vez que a gente se abre assim, conhece uma experiência nova, é sempre alguma coisa para apresentar. Só queria agradecer, na era, eu vi que você estava falando, desculpa ter interrompido, as mensagens aqui, todos os professores, mas não só os professores também, eu acho que a gente sempre pensa em falar para os alunos assim mesmo. Eu fico à disposição, podem mandar e-mail, na forma que vocês acharem melhor, se alguém quiser mandar perguntas, se vocês quiserem marcar um dia para a gente bater um papo por aqui, cada um toma seu café em casa, fique à vontade. Queria agradecer todas as mensagens, depois eu fui lendo aqui as mensagens, obrigado pelas parabenizações aí, pelo carinho, e fico à disposição de vocês. Para mim é uma honra, é um privilégio estar aqui com vocês, espero que vocês continuem se cuidando aí, fazendo as atividades de vocês, seguindo o desafio, que não é fácil de ter as aulas agora não presenciais, mas que em breve a gente possa estar junto aí, mais plenos, saudáveis e felizes também. Muito obrigada de novo, Braulio. E, Luan, você quer falar alguma coisa? Eu só queria convidar os presentes, falar que nos próximos dias ainda terão outras palestras. Sintam-se à vontade para participar. O link será o mesmo, no mesmo horário. E agradecer a presença de todos. Então é isso, gente. Boa noite. Muito obrigada, presente de todos os professores, da diretoria da EEL, do nosso palestrante e de todos os alunos. E até amanhã, ou para outra palestra.